Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, está lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler duplamente, vamos ler na linguagem de hoje e também nós vamos ler este verso, o verso 1, também na revista e atualizada. Então, primeiramente aí, está projetado para você aí, Hebreus capítulo 6, verso 1, na linguagem de hoje, diz assim: assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. E também diz assim na revista e atualizada, para ficarmos aí com uma fixação boa do verso que nós vamos trabalhar nesta noite. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é: deixemo-nos levar para o que é perfeito. E aí nós temos, pela gramática, vamos buscar aqui o verbo aqui, levar. Este texto ele vai nos exortar a deixarmos o Senhor nos conduzir, nos levar. Então nós vamos entender um pouquinho sobre o que é ser deixado, deixar que o Senhor nos leve, nos conduza, E isso eu acredito que é uma dificuldade nos dias de hoje, acentuada de coisas também daqueles que têm um pouquinho mais de ansiedade. Queremos resolver, você conhece pessoas assim, que elas querem resolver as suas questões da sua vida e colocam logo em prontidão para fazer e para realizar as suas coisas, principalmente quando se diz problemas para serem resolvidos. Isso talvez traga algum sentido de nós pensarmos: aquilo que me incomoda, aquilo que me traz algum tipo de tristeza, eu preciso resolver. Então, talvez esta mensagem seja de forma acentuada aí no seu coração, para que você entenda logo o nosso título desta mensagem, para nós nos deixarmos sermos levados, conduzidos por este Senhor. E nós temos alguns textos bíblicos que vai tratar do mesmo verbo. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 4, verso 1, da mesma forma, quando o Senhor Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Então, é a mesma expressão de se deixar levar, Então, o Senhor também, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Temos também o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que os escritores das Escrituras Sagradas, eles foram movidos, na revista e atualizada, movidos a escrever as Escrituras, as profecias deste Deus, Também temos aí, na linguagem de hoje, eles foram guiados. Na NVI, aí eles foram impelidos, e nós temos também na revista e corrigida também a situação de que eles foram inspirados. Então nós vamos partir disso para nós chegarmos no entendimento de como é ser levado, se deixar ser levado por este Deus para onde Ele quer te conduzir, Então, será que nós podemos entender um pouco isso e deixar que este Deus nos conduza, para onde Ele quer nos levar? Então, talvez seja um exercício na nossa vida cristã que nós precisamos realizar e fazer.
nesta noite. Então, temos no deserto também, quando o povo estava ali no deserto, nós temos esta situação ali no deserto, onde não era o povo quem dava a direção, quem dava essa direção na condução ali no deserto, era o próprio Deus. Então é um ensinamento para nós, quando estamos no deserto, ou este povo no deserto. Então o Senhor é que conduziu, o Senhor é que sabia aonde Ele levaria, onde Ele levaria este povo. Então nós temos esta situação também no deserto. Até mesmo quando o povo erra, né? Nós temos lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 3, quando o Senhor, eu gosto muito com relação à minha própria vida, quando o Senhor diz assim, né? Olha para o norte. Eles estavam ali dando voltas ali no Monte Seir, o povo depois de ter desacreditado no próprio Deus, que os tira de uma situação de escravidão, e o Senhor conduz esse povo pelo deserto. E até nesse momento, nós vamos pensar assim, será que o Senhor esqueceu da minha vida, o Senhor esqueceu da minha casa, o Senhor tem esquecido de mim, e o Senhor até mesmo nessa situação de erro, o Senhor continua nos conduzindo. Então não se desanime, se coloque diante deste Deus e saiba que Ele vai dar o norte para a sua vida. E é assim que o Senhor fala, né? Olha para o norte, é para lá que eu vou conduzir você, né? Para a terra prometida. E aí nós temos também no Salmo 32, verso 8, nós temos o próprio Deus falando para nós, guiar-te-ei no caminho em que deves seguir. Então o Senhor, Ele sempre tem esta relação com aqueles que já passaram destes ensinamentos elementares, para ter uma vida onde Ele vai te conduzir, né? E nós sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. O Senhor quer trazer para as nossas vidas esse sentido de dependência deste Deus, e isso é importante. Temos também outras passagens, né, na palavra do Senhor, nos textos bíblicos. Temos lá em Atos 16, quando Paulo, para mim, é uma das questões fantásticas de uma vida ministerial, quando Paulo tenta ir ali para Bitínia, né, na Ásia, e o Espírito de Deus impede Paulo de ir para lá. E eu lembro muitas vezes de algumas situações, né, de jovens sendo chamados e de pastores dando alguns conselhos para dizer, faça um curso superior primeiro, depois você faça teologia, e alguns jovens, né, querendo caminhar e trilhar esta vida com o Senhor Deus. E nós muitas vezes não entendemos isto, e mesmo quando a gente se coloca nessa posição, né? Então, se ninguém quer ir, eu vou. Mas ainda assim nós podemos pensar nisso. Então mesmo Paulo, entendendo que era para ele, né, fazer o trabalho de Deus, a obra missionária, nós vamos perceber essa situação. Paulo tentando ir pregar lá em Bitínia, na Ásia, né? Então foi para Bitínia, depois viu o impedimento do próprio Espírito Santo de Deus, e aí ele tenta ir para outro lugar, é impedido, até que ele entende que era outra direção que o Senhor Deus queria dar para o trabalho missionário ali na vida deste homem. Temos também lá em Atos capítulo 10, quando na peregrinação, né, de Pedro ali, indo para a casa de Cornélio, ele foi levado pelo mesmo Espírito ali para a casa de Cornélio, e temos esta situação também, ele foi para um lugar onde ele não queria ir, mas o Espírito de Deus o conduz para que ele estivesse ali neste lugar. Então nós temos tantos exemplos que nós poderíamos colocar agora de forma prática para as nossas vidas, né, onde o Senhor, Ele te quer, qual a direção que o Senhor tem dado para você. E aí nós precisamos nos aquietar e saber que este Deus, Ele é Deus.
E Ele nos dá essa direção através dos textos bíblicos, para que nós entendamos a direção que Ele quer nos dar. E aí, para dar seguimento, nós temos uma visão diferente do que é uma direção do próprio Deus. Então, nós temos ouvido um evangelho, muitas vezes, que nós colocamos para este Deus a direção que Ele quer, e eu quero ressaltar aqui Atos 16, nessa situação de Paulo, um homem de Deus querendo ir para um lugar e o Senhor impedindo, porque o Senhor tinha outra direção. É o Senhor que dá a direção para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a nossa vida como um todo. E aí nós precisamos entender isso, né? E o Evangelho, muitas vezes, nós apresentamos para este Deus onde nós queremos ir e o que nós queremos que Ele nos faça. Eu não sei se você consegue enxergar esse tipo de Evangelho, né? Então, se eu estou com este Deus, se eu tenho já esta visão de que eu sou salvo, de que eu estou ali crescendo na presença deste Deus, então eu vou colocar para Ele algumas direções para a minha vida, e quantas vezes, meus queridos irmãos, eu tenho feito isso na minha própria vida, né, de tomar uma direção achando que é o melhor, tentando fazer o melhor, mas o Senhor tem a sua direção para as nossas vidas. O Senhor, Ele que quer nos conduzir para ter esta vida com Ele. E nós temos também o entendimento de que Ele é o caminho, a verdade, a vida, João 14:6. Então, é este Senhor que vai nos conduzir, porque Ele é o caminho. Então, nós vimos lá no texto, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, se nós começarmos a pensar nisso, este Senhor é o caminho, e talvez você pense, né, que você está caminhando, fazendo esta jornada com este Senhor desta forma. Eu estou fazendo a vontade deste Deus, tenho deixado de fazer tantos erros, tantos pecados, tenho deixado de cometer algumas coisas, estou caminhando, né, para fazer a vontade deste Deus. Então, o melhor que eu tenho para colocar diante dele é esperar que ele me responda, me atenda nas minhas vontades para o caminho, para a direção que eu quero seguir.